Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. Nova prisão. Na cadeia, éramos 3 presos pelo mesmo motivo, aguardando para conversar com o chefe de polícia, mas já tinham anotado nossos nomes e nossas moradas. Eu estava pensando em como avisar o Dr. José Manuel quando o Dr. Jorge entrou e ficou muito surpreso de me ver ali. Uma série de desencontros tinha nos levado à cadeia e, para minha sorte, ele conseguiu me tirar de lá, a mim e aos 2 homens, alegando que nada poderiam provar contra nós e que, portanto, era ilegal permanecermos presos. Como ele tinha se apresentado como Dr. Jorge apenas, acho que os policiais pensaram que se tratava de um advogado e não de um médico. Acataram a defesa e nos soltaram, não sem antes fazerem com que ele assinasse um termo de responsabilidade. Enquanto caminhávamos para casa, ele disse que estava à procura do pai quando me encontrou. Tinha chegado em casa e encontrado tudo vazio, a casa e a barbearia, e foi perguntar a Esméria se ela sabia do paradeiro do mestre Agostino. A Esméria disse que tinha estado com ele de manhã, muito preocupado com o paradeiro do filho, mas que depois disso não sabia mais e que eu também tinha saído à procura dele. Por isso, a surpresa quando me encontrou na cadeia, onde tinha ido depois de procurar nos lugares onde o pai poderia ter passado, como na escola. Ele não sabia que a manifestação tinha rendido presos, mas, conhecendo bem o pai que tinha, que se exaltava quando o assunto eram os filhos, resolveu dar uma passada na cadeia, por desencargo de consciência. Naquela hora, o mestre já estava em casa e nos recebeu com imenso alívio, pois tinha conhecimento de que a situação estava bastante feia para os lados do Campo Santo. Na tarde do dia seguinte, a Claudina contou o que tinha ouvido pelas ruas, dando conta de que a destruição tinha sido total. Os manifestantes derrubaram paredes, muros e portões, quebraram janelas e portas, arrancaram os mármores de algumas sepulturas, desentelharam a capela e roubaram os paramentos, queimaram os panos fúnebres e os carros funerários, e levaram os destroços como troféus até a praça do palácio, onde, enfim, foram dispersados pela polícia. Tudo isso sem que ocorresse qualquer outra prisão, somente a minha e a de 2 homens, que nada tivemos com aquilo. Um grande azar para mim, ou então a mão do destino, que já começava a me indicar a nova direção a seguir. Depois disso, fiquei com mais medo ainda de sair às ruas, ou de, a qualquer momento, ser procurada em casa pela polícia. Novas levas de pretos continuaram sendo deportadas e eu não queria ser incluída entre elas. Aproveitei a reclusão para aumentar a produção de charutos, o que deu um bom dinheiro naquele final de ano. Mas não era só nesta parte que estava tudo bem, pois eu e o Dr. Jorge começamos a nos deitar, depois que ele ficou sensibilizado ao saber que eu tinha saído às ruas à sua procura durante a cemiteirada. Era uma situação no mínimo divertida, porque ele dormia muitas noites na nossa casa, onde também estava o seu pai, que, quando não estava bêbado, conversava longamente com o médico. Os 2 tinham ideias políticas bastante parecidas e torciam para que os federalistas assumissem o poder. O Dr. Jorge disse que aquilo era bastante raro em um português e muito mais raro ainda em 2 portugueses, depois de saber que o Dr. José Manuel também tinha as mesmas ideias, durante uma visita que todos nós fizemos à casa da sinhazinha, logo que nasceu a sua 4ª filha. O Alberto se deu tão bem com o Dr. Jorge que fez a ele confidências que não tinha feito nem a mim, sobre o casamento com a ressequida. Foi o Dr. Jorge quem me contou que seu pai estava passando por grandes dificuldades, pois a mulher tinha conseguido mesmo ficar com todos os bens e a administração do dinheiro. Como se não bastasse, a ressequida ainda o desrespeitava, pois toda a cidade sabia que ela tinha vários amantes,
sustentados com o dinheiro que negava ao Alberto. Fiquei com pena, e mais ainda quando o Dr. Jorge comentou que achava que seu pai ainda gostava de mim, e que se eu quisesse, ou qualquer sinal de que aceitaria, ele ia querer voltar a morar comigo como marido e mulher. Hoje penso que não deveria ter facilitado as coisas chamando-o de volta, porque a nossa história teria sido diferente. Mas, na época, tudo o que eu sabia era que não gostava mais dele, não como marido e mulher, embora ainda tivesse muita consideração, principalmente por ele gostar tanto de você. Equívocos. Até o mês de novembro, o ano de 1837 tinha transcorrido bem, como sempre acontece antes das grandes atribulações. Não sei se os períodos de calmaria são avisos ou dádivas, pois parecem nos aconselhar prudência e economia de forças. Em junho, comemoramos muito o seu aniversário de 7 anos, que eu considerava um presente. Talvez nem devesse ter agradecido tanto, pois tal presente foi cruelmente tirado de mim, como se eu tivesse feito uma confissão de que não merecia. Na festa, seu pai chorou feito criança, o que também me levou às lágrimas, por imaginar que ele se comovia com o fato de o filho estar crescendo. Como mais tarde tive raiva desse momento. Ele já podia muito bem estar se sentindo culpado pelo que pensava em fazer. Pode ser que a ideia já estivesse tomando forma. Comemoramos também o dia de São Cosme e Damião, no final de setembro, com um almoço no sítio do Babalaúgo Fiditime. O Alberto ficava cada vez mais na nossa casa, o que era muito bom para você, embora já tivesse idade para perceber quando ele estava bêbado. Presenciei a sua infelicidade muitas vezes, quando ele não tinha condições de brincar ou mesmo de conversar. Durante todos esses anos, eu sempre me lembrei dele com ódio, e só agora, depois de relembrar dessa história desde o começo, entendo que tudo passou e que, apesar da mágoa, ainda consigo pensar nele com um pouco de carinho. Como terá sido para você? Tenho imensa curiosidade de saber disso, de saber até que ponto você conseguiu perdoá-lo e a mim também, de saber quanto você conhece dessa história toda. Assumo minha parte da culpa e por ela me penitenciei em cada um dos dias que se passaram, na esperança de que você entendesse isso e não sentisse tanta raiva. Nem tanto por mim, mas por você mesmo, para que seu coração estivesse mais livre e menos preocupado para poder traçar o destino grandioso que eu sempre soube estar reservado para você. Acho que o início da etapa seguinte da nossa vida pode ser marcado por uma conversa que ouvi entre o seu pai e o Dr. Jorge sobre um médico, o Dr. Sabino, diretor da escola de medicina, que esteve envolvido na cemiteirada. Nos jornais de toda a Bahia, que eram muitos naquela época, mesmo que lançados para ter um único número, falava-se cada vez mais de federalismo e separatismo. Eu gostava de ouvi-los discutindo as principais notícias que saíam nos jornais, não só sobre o que passava na Bahia, mas também em outras províncias, como a do Rio Grande e a do Pará. No Pará havia os cabanos, que já tinham sido vencidos, mas ainda ofereciam alguma resistência. No Rio Grande havia os farroupilhas, que, se não me engano, já tinham fundado a República do Rio Grande, tendo como presidente o general Bento Gonçalves. O Dr. Sabino, quando participou de alguma rebelião ou quando foi condenado por um assassinato político, já não tenho certeza, no ano de 1834, tinha ficado preso em uma cadeia no Rio Grande, e lá ficou amigo do general Bento Gonçalves. Os grandes líderes eram considerados muito perigosos para ficarem presos em suas próprias províncias, e por isso, naquele ano de 1837, o general Bento Gonçalves estava preso na Bahia, no Forte do Mar.
A prisão dele foi muito comentada nos jornais, principalmente depois que conseguiu fugir com a ajuda dos companheiros federalistas e dos maçons. Quanto a essas irmandades maçônicas, que eu nunca consegui entender direito como funcionavam, diziam ser verdadeiros criadouros de revolucionários. Foram eles que planejaram e puseram em prática a fuga do general Bento Gonçalves, que primeiro foi escondido na ilha de Taparica e depois mandado de volta para o Rio Grande, em um navio de carga que ia para Montevidéu. Mas foi durante a sua estada no Forte do Mar que o federalismo ganhou força na Bahia. Acredito, então, que tudo aconteceu por influência dele, mas também das ideias de uma revolta ocorrida na França anos antes, e do modo de governo dos Estados Unidos da América, onde cada província era considerada um país. Lembro-me de que os jornais faziam verdadeiras guerras para ver quem defendia melhor a separação da Bahia do resto do Brasil, e faltava apenas pôr tal ideia em prática. Não entendo muito bem por que não deu certo, mas acho que, mais uma vez, os federalistas contavam com o apoio dos pretos, escravos e libertos, o que não aconteceu, porque todos estavam com medo de represálias, menos de 3 anos depois da rebelião dos Mussurumins. Contava também com a grande influência do Dr. Sabino, que, além de ser mulato e pobre, ajudava muito a população, atendendo sem cobrar nada. Dizia que o coitado mal conseguia dormir, pois quando não estava na escola de medicina, passava todo o tempo livre socorrendo as pessoas que o procuravam em casa, a qualquer hora do dia ou da noite. Foi ele quem, junto com 3 companheiros, no dia 7 de novembro, se dirigiu ao Forte de São Pedro e pediu ao corneteiro que executasse um determinado toque, a senha para começar a rebelião. Toda a guarnição do forte já estava de sobreaviso, e logo outras companhias militares se uniram a eles, inclusive a que tinha sido convocada para atacá-los e que desertou assim que foi dada a ordem de abrir fogo. Houve algumas manifestações do povo da Praça do Palácio, e logo os principais líderes redigiram um documento declarando o governo da Bahia desligado do governo geral. Desde a abdicação do Dom Pedro I, o Brasil estava sendo governado pelos tutores do futuro Dom Pedro II, e o Dr. Sabino queria manter a Bahia independente até que o rapazinho atingisse a maioridade e subisse ao trono, pois ele sim era um brasileiro. O Dr. Jorge sugeriu que eu não saísse de casa naqueles dias, pois embora parecesse que a rebelião tinha sido vencedora quase sem resistência, as coisas ainda não estavam bem resolvidas. E mesmo entre os revoltosos havia muitas discussões. Acredito que muitos pretos também estavam seguindo o mesmo conselho, porque nem o Sebastião, nem o Tico ou o Hilário apareceram na nossa casa, onde já estava começando a faltar comida. Desde a revolta dos Mussurumins, quando acharam que eu não devia ficar circulando pela cidade, era sempre um dos meninos que comprava boa parte dos alimentos para nós. Mas, na falta deles, resolvi ir até o mercado para comprar o que tinha acabado e fazer algum estoque, principalmente porque não sabíamos por quanto tempo aquela situação ia se arrastar, pois havia rumores de que as tropas fiéis ao governo pretendiam sitiar a cidade por terra e por mar, como sempre acontece nesses casos. Com medo da fome ou de ficarem presas nas cidades, as pessoas começaram a se exaltar. Foi o que achei que estava acontecendo quando vi 3 policiais espancarem um preto velho, provavelmente louco, que gritava vivas à República e ao Rio de Janeiro. De longe, percebi que tinham machucado bastante o coitado, que nem se mexia, e quando eles se afastaram, dando vivas à nova República da Bahia, eu me aproximei para ajudá-lo. Assim que me certifiquei de que o homem estava vivo, comecei a pedir a ajuda dos que passavam para levá-lo até a Santa Casa, a pouca distância de onde estávamos, no terreiro de Jesus. Ninguém se aproximou, e quando percebi que até se afastavam com certa pressa,
já era tarde para fazer o mesmo, pois os policiais tinham voltado e me agarraram por trás, pelos braços, acusando-me de ser contra o novo governo. Tentei explicar que não era nada disso, que eu só não queria deixar o velho morrer sem atendimento, mas não quiseram saber de nada. Menos de 15 minutos depois eu estava novamente em uma cela no subsolo da cadeia pública, junto com mais 2 mulheres. Senti muita raiva e chorei por horas seguidas, principalmente depois que percebi que não seria ouvida, que tinha sido atirada dentro da cela como uma presa política e que provavelmente não haveria alternativa para a sentença de deportação. Pensava que nem ao menos conseguiria me despedir de vocês ou arrumar um jeito para que vocês fossem embora do Brasil junto comigo, pois ninguém sabia onde eu estava. Havia algum tempo que eu tinha desistido de participar de revoltas de qualquer natureza, querendo apenas trabalhar e levar uma vida tranquila, com algum conforto e a possibilidade de proporcionar a você o futuro que eu e seu pai sonhávamos. E naquele momento, tudo isso me pareceu distante e impossível. O segundo dia presa foi ainda mais desesperador, pois, conversando com as minhas companheiras de cela, descobri que elas estavam presas havia muito tempo, sem que nenhuma providência fosse tomada para resolver seus casos, nem mesmo um julgamento. Uma delas, a Celina, tinha matado o marido que a espancava, e a outra, a Luísa, coincidentemente o mesmo nome de branco que eu usava, estava lá desde a rebelião dos Mussurumins, quando tinha sido denunciada por uma vizinha invejosa. Nem sei dizer da minha alegria quando o Dr. Jorge me encontrou no 5º dia, depois de me procurar pela cidade inteira. Ele tinha se lembrado da primeira vez que foi até lá para me buscar, quando da cemiterada, e achou pouco provável que me encontrasse presa novamente, mas resolveu arriscar, porque já tinha esgotado todas as outras possibilidades. A fuga. No mesmo dia, mais tarde, o Dr. Jorge voltou com o Dr. José Manuel, e eles disseram que não conseguiriam obter minha liberdade por meios legais, por eu ter sido formalmente acusada de ser contra o novo governo, mas dariam um jeito e foram conversar com o Dr. Sabino. Ele também não podia mandar me soltar, para não criar problemas com os companheiros, mas prometeu facilitar uma fuga. E assim aconteceu, sem que eu soubesse de antemão sobre esse arranjo, sendo necessário que o guarda encarregado de recolher as vasilhas em que estavam servidas as refeições avisasse que a porta da cela estava aberta. Provavelmente, o descuido proposital tinha sido do encarregado de levar as refeições, sem que percebêssemos, pois nunca poderíamos imaginar uma fuga assim tão fácil. Saímos uma a uma para não chamar a atenção, e o Dr. José Manuel, o seu pai e o Tico estavam me esperando do lado de fora. Fomos direto para casa, de onde não saí nos dias seguintes. Eu estava ficando medrosa diante da ideia de voltar para a cadeia ou de ser mandada embora sozinha, ou pelo menos assim que interpretava aquele aperto no peito. E foi melhor mesmo permanecer enganada, porque não conseguiria suportar os acontecimentos reservados pelo destino, sabendo que nada poderia fazer para evitá-los. Acho que foi por causa desse medo que, no dia em que o Dr. Jorge apareceu em casa e disse que as coisas não iam nada bem, aceitei de imediato a sugestão dele, em concordância com seu pai e a Esméria. Eles achavam que em breve a rebelião federalista seria vencida, pois a cidade estava sitiada e a população já começava a se revoltar contra a falta de alimentos. Sabia-se também que o governo estava treinando uma enorme tropa para ocupar a cidade a partir do Recôncavo, e os rebelados não teriam forças ou munição para combatê-los. Presa 2 vezes sob a suspeita das autoridades, quando o poder retornasse ao antigo governo, eu provavelmente seria deportada. Perguntei se não achavam que o fato de eu ter sido presa por trair os federalistas seria um bom motivo para me pouparem, e eles disseram que não,
que não olhariam os motivos, mas pensariam apenas que uma agitadora africana que merecia permanecer em terras brasileiras. Ficou decidido que assim que arrumassem uma maneira de atravessar o cerco feito por mar, dariam um jeito de me levar para a ilha de Taparica, onde eu deveria permanecer por uns tempos. A Esméria, a Claudina e o seu pai disseram que eu poderia ir tranquila, pois cuidariam muito bem da casa e de você. Mas até hoje não sei por que aceitei. Talvez apenas porque tinha que ser assim, sem maiores explicações. Combinamos também que, tão logo eu conseguisse um lugar para ficar na ilha, daria um jeito de entrar em contato avisando, e uma vez por semana levariam você para me ver. Hoje, pensando sobre isso, vejo como o motivo foi banal, como qualquer pessoa sensata teria se mudado de São Salvador com toda a família e não concordado com aquela história absurda de extrema e descabida precaução. É por isso que me culpo tanto, por ter sido tão medrosa e ter aceitado me separar de você. Nem sabíamos por quanto tempo. Com uma trouxa de roupa contendo o essencial, fui me despedir de você, que estava dormindo. Depois, aproveitando a escuridão, segui com o Dr. Jorge e um amigo até perto de Água de Meninos, onde tomei um barco com mais 4 pessoas que também estavam sendo tiradas da cidade. Remando, fizemos quase meia volta na baía na direção do Bonfim, até chegarmos à ilha de Taparica, depois de contornar a ilha dos Frades.